E aí, família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Cão. Bom, família, hoje a gente vai gravar um vídeo, são 50 fatos sobre a nossa matilha. Vocês já conheceram um pouco sobre mim, sobre a Dani, sobre a Anne, e para encerrar, a gente vai gravar um pouquinho sobre cada um dos nossos cães. Porque se a gente fosse falar 50 fatos sobre cada um deles, daria em torno de 300 a 350 fatos. Então a gente vai pegar aquilo que pra gente é mais pontual, mais importante. Lembrando, na playlist Nossa Matilha, vocês vão conhecer um pouquinho sobre cada um deles. E nada mais justo e nada mais merecedor do que a gente começar os 50 fatos falando sobre esse molecão aqui. O Hunter II, que foi o nosso primeiro Rottweiler. E como eu sempre falo, isso tudo que acontece ao canal é uma homenagem feita a ele. E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos lá, galera. Hunter II, número 1. Nasceu no dia 4 de agosto de 2009. Se tivesse vivo, hoje o molecão estaria com 7 anos. Número 2, ele era o nosso macho alfa. O macho alfa normalmente é o filhote, né? Existe uma teoria do macho alfa e da fêmea beta, tá? Mas o que falam sobre o macho alfa é aquele que dentro da sua matilha, entre os irmãos, é o mais dominante, é o mais forte, é aquele que todos os irmãos respeitam mais. E se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre essa característica do Hunter, no vídeo sobre ele a gente deixa bem claro um comportamento que a gente percebeu quando ele escolheu a Anne. Quem quiser dar uma olhadinha, fica à vontade, o convite está feito. Número 3, esse molecão chegou a pesar 68 quilos, com 1,76 m de altura. Eu tenho exatos 1,76 m. Então o Hunter em pé, ele ficava equiparado comigo, com as patas no meu ombro. Quando ele abraçava a Daniela, a mandíbula, a base da mandíbula dele ficava no topo da cabeça da Dani. Mas era um bebezão. Número 4, com menos de 1 ano de vida, brincando na casa que nós morávamos no condomínio, com essas bolas de borracha, eu quiquei a bola. O moleque era tão forte que ele pulou e passou por cima da minha cabeça. A partir daquele dia, a gente parou de brincar, de exercitar o salto com ele, porque a gente sabia que o muro para ele seria muito pouco. Número 5, ele arrancou um portão de 1,10 m de largura, com 2,30 m de altura de ferro, chumbado na parede, simplesmente para dar uma lambida de boa noite na Anne, enquanto a Dani dava de mamar para ela. Então era uma coisa que chamava muita atenção para a gente, a força que esse cão tinha, mas a delicadeza, a preocupação com a Anne e com a Dani. Número 7, quem já esteve aqui em casa, eu já mostrei, nossas janelas possuíam uma grade que o antigo proprietário colocou. Ele tentou arrancar uma grade da janela, que era do quarto da Anne, por ter ouvido a Anne chorar. Porque a Anne tinha feito uma malcriação, nós colocamos ela sentada no cantinho do castigo por acho que 2 minutos no máximo, e ele enlouqueceu. Ele mordia a grade e tentou arrancar da parede, ele entortou essa grade e trincou a parede. Um dia, quando a gente apresentar a casa para vocês, eu vou mostrar. Número 7, só dormia, morando nesta casa que a gente mora hoje, debaixo da janela do quarto da Anne ou próximo de onde a Anne estivesse. E número 8, como eu sempre falo, ele era o verdadeiro anjo da guarda da Anne. Nada podia acontecer com a Anne, porque ele ficava muito preocupado com a Anne. Se a Anne estivesse no quintal, ele estaria próximo. Se nós fôssemos passear com a Anne, tínhamos que levá-lo. E quando ele estava conosco na rua, era ele quem conduzia o carrinho da Anne o tempo inteiro. Bom, 8 curiosidades sobre o Hunter. Quem já acompanha o canal já deve ter ouvido algo sobre isso, mas era só para frisar. Vamos agora partir para a nossa rainha maluca, a Pandorinha. Bom, família, dando continuidade, vou tentar mostrar um pouco da nossa rainha louca, a Pandorinha. Item número 9. Pandora nasceu no dia 6 de novembro de 2011, ou seja, alguns dias atrás, essa nossa princesa, nossa rainha aqui, completou 5 anos. Item 10. É a irmã de sangue e de segunda ninhada do nosso saudoso e majestoso Hunter II. 11º, é louca por bola. Ela tá assim porque ela tá procurando bola para brincar, eu botei na corrente só para ela aparecer um pouquinho para vocês. Mas ela não pode ver uma bolinha que ela surta. E a gente pensa que se um dia a gente jogar ela dentro de uma piscina de bolinhas, a gente acha que a Pandora infarta. 12º, ela é a líder entre a matilha, tá? Eu, Dani e Anne, como eu sempre falo, nós temos controle total sobre a matilha. Mas entre eles, ela é a quem manda. 13º, nossa pequena rainha aqui, ela já deu à luz a 38 filhotes. 14º, ela adora receber visitas e normalmente é ela quem dá o cartão de boas-vindas. É ela e o Thorzinho. E 15º, é uma das doadoras de sangue da nossa matilha.
Essa respiração que vocês estão ouvindo dela, bastante ofegante, ela não estava correndo. Hoje faz sol em Araruama, mas não está nada tão quente. É que Pandora descobriu-se que ela sofre de bronquite e que para minimizar teria que ser feita nebulização com Pandora. Só que quem conhece Pandora sabe que é impossível. Não que nós não queiramos zelar por ela, mas é porque realmente a Pandora não para. Ela quer brincar o tempo inteiro, apesar de já ter 5 anos, ela se comporta como se fosse um filhote. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido aí as curiosidades sobre a nossa rainha. E vamos agora partir para o príncipe Thor. Bom, família, como não poderia deixar de ser, esse aqui é o Thor. Nada melhor do que contar um pouquinho sobre ele, sobre nessa caminha. É uma caminha que já fez sucesso aí no canal. A galera que vem nos visitar sempre tira foto com ele aqui deitado. Vamos lá, galera. Item 16, o Thor nasceu no dia 23 de outubro de 2011. Por isso, esse molecão aqui já completou 5 aninhos. 17. Quando adotamos o Thor com 1 ano e meio, ele já havia sido caudectomizado. Item 18. Ele é pai do Zyron e pai de todos os outros cães da nossa matilha. Item 19. Ele nasceu em Itaipuaçu, uma região aqui próxima de casa. E foi de lá que nós pegamos o Zyron. E foi de lá que ele nos foi entregue. Item 20, como vocês podem ver, adora um sofá, uma cama e ficar deitado agarradinho com alguém. Item 21, por motivo de muito orgulho nosso, ele também é um dos doadores de sangue da nossa matilha, da clínica que nós somos atendidos. E sempre que eles procuram e pedem, o Thor e a Pandora são os que são apresentados. E ele se comporta de uma maneira ímpar. E não é à toa que ele é chamado de príncipe. E para encerrar os dados sobre o Thorzinho, item 22, ele é verdadeiramente, quem não acredita eu não posso fazer nada, mas ele é verdadeiramente e literalmente apaixonado pela Pandora. Pandorinha, infelizmente, já esteve internada algumas vezes, e em todas as vezes que ela foi internada, esse moleque aqui ficava no portão chorando e deixava de comer. Tá? Assim a gente encerra as curiosidades sobre o Thor e vamos partir para o Zyron. Bom, família, dando continuidade aos 50 fatos, vamos partir agora para o Zyron. Número 23. O Zyron nasceu no dia 26 de novembro de 2012, então está agora para fazer 4 aninhos. Número 24. Ele é filho do Thor, que está conosco, e de uma outra cadela chamada Nega, que infelizmente já veio a óbito. Da Nega ele puxou a estatura, e do Thor ele puxou esse corpo mais musculoso e essa cabeça bem grande, característica do Rottweiler. 25. Ele chegou aqui em casa para fazer companhia à Pandora. Ele chegou aqui em casa com 54 dias, pesando 8 quilos, e depois que o Hunter veio a óbito, a Pandora, como vocês sabem, entrou em depressão, e ele era unha e carne com a Pandorinha. 26, ele é o menorzinho da matilha, porém o mais musculoso. 27, é o que demonstra uma paixão mais exagerada pela Anne. Ele é louco com a Anne, ele pula em cima da Anne para brincar, ele é bem mais colado com a Anne do que os outros. 28, também puxou a característica do Thor de dentro de casa, ser muito calmo e adorar ficar deitado no sofá ou na cama. E ele já dormiu de conchinha com a Dani várias vezes e com a Anne também. E 29, infelizmente, o Zyron ele é um pouco mais rejeitado pela nossa matilha. Por isso, uma dificuldade maior no envolvimento dele com o restante. A gente não sabe se é por uma característica do cheiro dele, por não trazer essa coisa da Pandora, mas depois que a Pandora teve a primeira cruza com o Thor e nasceu o Blade, começou uma rejeição muito grande em relação a ele. Mas isso é uma coisa que a gente vem trabalhando e eu espero muito ter um dia ter a satisfação de poder gravar para vocês com todos os 5 reunidos. Vamos agora partir para o Blade. Aqui então é o Blade, e dando continuidade, item 30. Blade nasceu no dia 28 de agosto de 2013, então esse molecão aqui já completou 3 anos. 31. Ele faz parte da primeira ninhada da Pandora e do Thor. Número 32, ele só tem 2 irmãos. Foi uma ninhada de 3, os 3 sobreviveram. E os 2 irmãos dele chamam-se Apolo, que está com o veterinário Dr. Abílio Júnior, e o Brutus, que está com um grande amigo nosso, o Ricardo, né, um casal, o Ricardo e Luciana. 33, ele é o mais bagunceiro de todos e o mais estabanado, por isso que a gente chama ele de Scooby-Doo. 34, ele é tão estabanado que ele já atropelou a Anne mais de uma vez, correndo com ela, só que a Anne parava de repente e ele não conseguia parar. Então ele acabou atropelando a Annezinha. 35, ele é o maior cão nosso, da nossa matilha, na questão de cernelha, mas ele não é o mais pesado. E 36,
é o único dos nossos que nasceu com características de criptorquidismo. Tá bom? Vamos agora, galera, partir para o irmão mais novo, o Rantinho. Beleza, grandão? Ali para a turma. Quer falar com a turma, não? Então, vamos que vamos. Bom, família, esse aqui é o Rantinho. Tá bom? É o nosso mais novo da matilha que permaneceu conosco. E vamos então para as curiosidades sobre ele. 37. Rantinho nasceu no dia 18 de março de 2014. Então esse molequinho aqui ele tem pouco mais de 2 anos e meio, 2 anos e 9 meses. 38. É irmão de sangue do Blade, tá? De pai e mãe, mas é irmão do Zyron somente por parte de pai. 39. Na matilha que ele nasceu, nasceram 12. E ele era o menorzinho de todos. E hoje, se colocado junto com as irmãs, porque ele foi o único macho que sobreviveu, eram 2 machinhos somente. Se você colocar o Rantinho próximo a todas as outras irmãs, hoje ele é o maior dos filhotes da ninhada. 40, ele é o mais marrentinho da nossa matilha. Tanto que a Dani gosta de chamar ele de Zé Pequeno, por causa daquele filme Cidade de Deus. Mas essa marra dele não faz dele agressivo. Mas ele é o mais autêntico. Se ele não gosta, ele deixa claro na hora. A Pandora, o Thor, o Zaro e o Blade, eles não tentam ser amigáveis. O Rantinho não. Se ele não gosta, ele não gosta. Ele não ataca. Mas ele dá logo um rosnado para a pessoa e se afasta totalmente. 41. Quando entra em casa, ele é o que gosta de entrar embaixo do sofá. Que era um hábito que ele tinha quando pequenininho. Só que ele não percebeu que ele não cabe mais. Tá? Mas ainda permaneceu com esse hábito que é muito engraçado. Porque ele entra, ele só bota a cabeça. Aí o dorso e a bunda ficam de fora. 42, ele é a sombra do Pulga. Aonde o Pulga vai, ele vai atrás acompanhando. Ele não ataca o Pulga, mas ele também não permite que o Pulga faça muita bagunça no quintal. Por quê? Quando ele era filhote, ele tinha o hábito de ficar comigo no sofá, descansando. E teve um dia que o Pulga viu, ficou com ciúme, saiu correndo, e antes que eu pudesse intervir, ele mordeu e machucou o focinho do Rantinho. Mas não foi nada que criasse ataques violentos entre os outros depois. O Pulga foi automaticamente e imediatamente corrigido, tanto que o Pulga parou com isso. Mas ficou um incômodo grande, uma insegurança do Rantinho para com o Pulga. Então aonde o Pulga vai, ele acompanha, mas nunca houve um ataque, nunca houve uma maldade entre eles. E para encerrar, ele havia sido reservado por uma outra família. Só que a família acabou desistindo para ficar com uma outra fêmea. E ele seria vendido também. Mas numa das viagens que eu estava fazendo a trabalho, eu recebi um telefonema, era da Dani, e ela me falou assim: fala aqui com a Anne só um minuto. A Anne sabia que ele seria vendido. Aí a Anne chegou para mim e falou assim: papai, lembra que eu te falei que eu ia pedir para o papai do céu, para o Hunter voltar para nossa casa? Pois é, de tanto eu rezar ele me mandou. É o Rantinho. Ele é o Hunter reencarnado. Como eu não gosto de brincar com sentimentos de criança, ainda mais partindo da Anne, e eu acredito bastante nessa questão da espiritualidade entre os cães, a gente resolveu ficar com ele. E realmente ele tem traços muito semelhantes ao Hunter quando filhote. E o comportamento dele um pouco mais sério, um pouco mais dominante, me lembra muito realmente o negão. E por isso o nome Rantinho. As pessoas acham que o nome dele é Hunter e que carinhosamente chamamos ele de Rantinho. Não, o nome dele é Rantinho. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Só para explicar, né? Os cães estão aparecendo alguns na corrente, justamente para poder tê-los aqui para mostrar para vocês. Mas eles vão ficar soltos no final do vídeo sem problema. Espero que vocês tenham curtido. E agora vamos lá para encerrar, falar sobre o Pulga Relâmpago McQueen. E para encerrar, vamos falar desse daqui. Pulga Relâmpago McQueen, também conhecido como Rato, Porcaria, nosso Yorkshire Terrier. 44. Ele nasceu no dia 7 de julho de 2012. Ou seja, esse molequinho aqui já completou 4 anos de uma previsão de vida de no mínimo 16. 45, por incrível que pareça, é apaixonado pela Pandora. 46, chegou aqui em casa pesando 460 gramas. Ele veio no bolso da calça do rapaz que nos vendeu para fazer uma brincadeira com a Anne, como se o cachorro não pudesse ser entregue. E quando a Anne olhou, tinha só a cabecinha dele saindo do bolso da calça do rapaz. 47, ele bota todos os nossos Rottweilers para correr. 48, já tentou cruzar 3 vezes, sendo 2 vezes com 2 Yorks e não conseguiu, e uma, acreditem ou não,
com a Pandora. Naturalmente a Pandora não deixou, mas ele ficou pendurado pela anca da Pandora, louco, querendo cruzar com ela. 49, o peso máximo que esse molequinho aqui já atingiu foi 2,4 kg. Hoje a gente acredita que ele deve estar até um pouquinho mais pesado. A gente depois vai pesar para confirmar a pesagem dele. E 50, ele acha que ele é grande. Se você puser um espelho na frente dele, ele ataca o próprio reflexo. Por quê? Porque ele vive no meio de Rottweilers. Então ele acredita ser mais um deles. Bom, galera, desse jeito a gente encerra aqui os 50 fatos sobre a nossa matilha. E finalmente a gente encerra os 50 fatos sobre a nossa família. O primeiro 50 fatos foi o meu, depois foi o da Dani, que eu me travesti de Daniela e a galera não gostou. Depois veio a Anizinha e agora um pouquinho sobre cada um deles. E para encerrar, vamos para os salves. Os salves vão então para o Emerson Luiz e a sua pitbull, a Julie, ou Julie. Para o Marcelo Santiago, proprietário da Hot Pandora e da SRD Pérola, lá de Poranguatu, em Goiás. Para o Abi Ferreira, de Recife. Para o Gabriel Gonçalves, a sua cadelinha Sofia. Para o Afonso Lucas e para o Lunar PS, de Guaibu, em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Bom, galera, para vocês, nosso beijo, nosso abraço muito especial. E para todo mundo da família Mundo Cão, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem puder deixar aquele like, compartilhar, divulgar, a gente é muito grato. Isso dá força ao canal e mostra para o YouTube que a gente está no caminho certo. Fiquem com Deus, até uma próxima. Um beijão no coração de vocês e eu fui.